Esse pessoal aí protestando com camisetinha do Brasil na rua, ao invés disso, deveriam estar se arrependendo de seus pecados, orando e pregando o evangelho. Essa é a ideia que algumas pessoas têm dito, pessoas boas até, e até citam versículos bíblicos para provar isso. Pois se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É isso que muita gente pensa, que protestos, que cristãos não deviam se envolver politicamente. E aí, esse pensamento está certo? Nós deveríamos sair das ruas e ficar apenas de joelho em oração? Curta, comente, se inscreva, porque este é o tema deste vídeo. O crente deveria participar de manifestações? Deus se agrada desses protestos? Curta, comente, se inscreva. E bora para mais um vídeo. E aí? Devíamos estar orando ao invés de protestar? Eu me pergunto, por que não fazer os dois? Vamos começar assim. É fato que no Brasil todo mundo precisa do evangelho? É fato que essa nação precisa ouvir o genuíno evangelho? Pelo amor de Deus, eu não tenho dúvida alguma sobre isso. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Ora, é quando o povo, de fato, se volta para Deus que há liberdade, prosperidade, tempos de bonança. Basta olhar para a história de Israel. Quando Israel estava sendo escravizado por seus inimigos, Israel se arrependia de seus pecados, buscava o Senhor, orava e Deus provia livramento. Então, isso é verdade, é o que nós devemos fazer e é a base de tudo. Eu sei também que muitas pessoas estão lá protestando na rua, mas batendo nas suas esposas em casa. Estão pedindo justiça lá no Planalto, enquanto cometem injustiça em suas residências, ao trair os seus cônjuges, enfim, todo um tipo de vida incorreto. Eu sei disso. E nesse caso, realmente não adianta ser livre de um governo opressor, pois os mentirosos, os adúlteros, diz a Escritura, não herdarão o reino dos céus. O PT é uma donzela comparado com a ira de Deus que está reservada a todos aqueles que não se arrependerem de seus pecados, sejam esquerdistas ou o pessoal da direita. Então, sim, o evangelho é sempre a solução para levar o homem ao céu e também para trazer paz à terra. Contudo, orar e pregar o evangelho não anula o trabalho natural de, por exemplo, protestar. Veja se aplicássemos essa ideia de que devemos apenas orar e não sair às ruas, se aplicássemos isso a tudo. Ao vermos um homem desempregado por conta de seus pecados, nós deveríamos dizer apenas a ele que ele orasse? De que adianta se especializar, fazer um curso, melhorar a si mesmo como profissional, fazer um bom currículo? De que adianta levantar cedo e sair o dia todo para procurar emprego? Apenas ore e fique em casa. Não seria ridículo? A oração de forma alguma anula a ação. Ou então, se seguíssemos a lógica do apenas ore, não proteste, ignorando as ações deste mundo natural, exigiríamos que as pessoas apenas orassem e então elas não trancassem as portas de sua casa? Um absurdo. Mas sabe, esse negócio de achar que o cristão não se envolve politicamente, que a única função do cristão é subir ao monte e orar, sem jamais descer ao vale e lutar, é a coisa mais tola que existe. Pois quando você repara na história da igreja, o que você vê é uma atuação política muito grande do povo de Deus. Você vê um povo orando muito, mas agindo intensamente também. Enquanto Israel estava no exílio, alguns judeus que estavam ouvindo os falsos profetas que diziam que Israel voltaria para casa em pouco tempo. Nessa hora, Jeremias advertiu o povo contra essa mentira. Vocês não vão voltar em apenas 2 anos. Vocês vão voltar somente daqui a 70 anos. Por isso, e aí Jeremias diz, edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. O que ele disse para eles? Apenas orem e vocês vão voltar? Não. Ele disse, tenham filhos. Procurem a paz da cidade. Sabe, alguns judeus diziam assim, aqui não é a minha cidade. Eu não sou daqui. Aqui é a Babilônia pagã, eu não sou deste mundo. Então, eles cruzavam os braços, apenas esperando voltar para casa. Como muitos crentes, que dizem estar apenas orando, pois a casa deles não é aqui, é a Jerusalém celestial. Jeremias critica esse povo. Construam casas, casem, tenham filhos e mais, se envolvam politicamente aí na sociedade, procurem a paz da cidade.
da Babilônia. Façam tudo o que está ao seu alcance para que esta cidade pagã tenha paz. Como aquela ação natural, nada espiritual, né? Como que essa ação natural, nada espiritual de construir casa, ter filhos e buscar a paz da cidade era importante para a volta deles. Ora, aqueles judeus adultos, eles não iriam voltar para Jerusalém. Eles já estariam mortos quando a profecia dos 70 anos se cumprisse. Então, se eles ficassem só orando, e não tivessem filhos, não construíssem casas, não buscassem a paz da cidade, porque se a cidade tivesse em guerra e eles morressem, eles não iam voltar, e a profecia de Jesus, do Messias, como que ia acontecer se o Messias deveria vir de Israel? Nada disso ia acontecer. Então, todas essas atitudes naturais de construir casa, de ter filho, sim, porque no céu ninguém vai ter filho, todas essas atitudes de procurar a paz da cidade, tudo isso era uma atitude natural, aparentemente carnal, mas essas atitudes iam respingar numa questão espiritual, na volta do Messias. Essas atitudes que muitas vezes a gente fala, isso aí é uma coisa natural, que coisa, oh meu Deus, não precisamos fazer isso, somos espirituais, estamos apenas no monte. Jeremias repreendeu aquele povo. O povo de Deus sempre esteve muito envolvido em todas as ações políticas ao longo da história do mundo ocidental. O historiador Alvin Schmidt destaca que a propagação do cristianismo e a influência cristã sobre o governo foram as principais responsáveis pela criação de leis contra infanticídio, abandono de crianças e o aborto no Império Romano. Também contra a luta dos gladiadores e o costume de marcar com ferro o rosto de criminosos. A escravidão, ela começa a acabar no mundo, através do cristão, do fervoroso cristão, William Wilberforce. Alvin Schmidt, o historiador, diz que 2/3 dos abolicionistas da América eram líderes cristãos. Na Guerra de Independência Americana, inúmeros pastores e líderes cristãos lutaram e morreram pela liberdade numa guerra muito sangrenta. Eles não se esconderam através da covardia, através de palavras covardes como eu estou apenas pregando, eu estou apenas orando. Lutero sabia que ao pregar as 95 teses em Wittenberg, ele não estava apenas fazendo um protesto espiritual, mas também político, já que dizer que o homem era salvo somente pela fé, de graça, por meio da graça, ora, isso implicaria que ninguém podia comprar a sua salvação através das indulgências que a Igreja Católica vendia, que era uma força política. A Igreja Católica era uma força política. As pessoas de todas as nacionalidades, os primeiros protestantes legaram, além de si mesmos, uma herança de liberdade e igualdade espiritual, cujas consequências ainda se manifestam no mundo de hoje, diz Stephen Osman, citado no livro A História da Reforma. É inconcebível falar em liberdade no Ocidente sem falar na Reforma Protestante. Os escritos e ações de inúmeros reformadores moldaram um Ocidente livre. Liberdade de expressão, então, tem tudo a ver com os protestantes. Portanto, se você pode falar o absurdo de que o povo não deve resistir a governos maus, que o povo não deve protestar, é justamente porque inúmeros homens de Deus pensavam diferente de você e conquistaram para você o direito de falar, até de dizer esse absurdo.